Me conectem novamente com o Ricardo, porque a polícia, gente, continua o cerco para prender todos os envolvidos nos ataques a empresas provedoras de internet em Fortaleza e também na região metropolitana. Novas prisões aconteceram na manhã de hoje. Ricardo Lima de volta para conversar com a gente. Ricardo, mais empresários do setor foram presos. Você confirma, Ricardo? Olha, Ronaldo, eu não sei se a gente poderia chamar de empresários, pessoas que atuam com empresas clandestinas associadas a organizações criminosas para tirar proveito disso e ganhar mercado aqui no estado do Ceará, né? Não seria muito legal para os empresários compará-los a esse tipo de gente que está surgindo aí por meio do oferecimento de internet clandestina com o apoio de organizações criminosas. Mas hoje, a Operação Strike da Polícia Civil do Estado do Ceará, coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, prendeu somente em Caridade, no Sertão Central, 7 pessoas envolvidas diretamente com um grupo criminoso responsável por ataques a empresas de internet, roubo de cabos e destruição de equipamentos de distribuição do sinal de internet lá no município de Caridade, que foi a região mais afetada no estado do Ceará pelos ataques aos provedores de internet. Só para você ter uma ideia, Ronaldo, por lá, 90% dos clientes das empresas que não toparam pagar a tal propina para o crime organizado ficaram sem o sinal de internet. Os clientes pagaram pelo serviço e não puderam usufruir, as empresas não puderam ofertar pela destruição de toda a estrutura de fornecimento de internet no município de Caridade. E para dar uma resposta a esse violento ataque promovido pelo grupo criminoso, a polícia realizou a prisão de 7 pessoas em Caridade e também em Canidé, que fica lá perto, e tudo isso por causa dos ataques e do envolvimento dessas pessoas na destruição desses equipamentos. Esses casos começaram aqui no estado do Ceará a ser registrados no dia 22 de janeiro. Começou lá pelo PECEM, em São Gonçalo do Amarante. Antes disso, as empresas sofriam com as ameaças, com as tentativas de extorsão, mas por não arredar o pé e não aceitar colar com a organização criminosa, ou seja, dispor de 20% ou 30% do seu apurado para o crime organizado, eles, por não fazer, ficavam naquela guerra que ficava apenas na questão psicológica. Mas em 22 de fevereiro, as primeiras ações, os primeiros ataques de maneira mais efetivos começaram a acontecer, com a destruição de caixas de distribuição, o corte de fibra ótica dessas empresas lá no PECEM. Antes disso, nós tivemos também ataques a carros, né, de empresas de internet lá no Pirambu, Carlito Pamplona, aquela região, carros que foram incendiados, outros que não foram incendiados porque a polícia conseguiu chegar antes e apreender tanto o veículo como coquetéis Molotov que seriam utilizados para incendiar esses carros. E desde então que o clima tem sido de muita tensão, sobretudo para os técnicos que trabalham e precisam enfrentar o crime nas comunidades dominadas pela organização criminosa em Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Horizonte também, Caridade e até o município de Canidé. Hoje, a polícia deu mais uma resposta para essas ações violentas por parte do crime organizado, com a prisão de 7 pessoas. A primeira fase da operação prendeu 12 pessoas envolvidas e ainda durante essa primeira fase, Ronaldo, foram presos 5 homens que seriam proprietários de empresas clandestinas de internet, a quem você generosamente se referiu aí como empresários. E agora a polícia chega a essas 7 pessoas que atuaram de forma violenta lá em Caridade, destruindo 90% dos equipamentos de fornecimento de internet para a população. O total até agora é de 24 presos, né? Há alguns veículos apreendidos, pelo menos uns 5 veículos apreendidos, muitos equipamentos que foram subtraídos também recuperados. E com essa ação a polícia dá mais um passo importante para coibir toda e qualquer ação delituosa que venha tirar da população o direito de escolha
pelo servidor de internet que ela acha mais adequado para ela, levando em consideração o valor, a oferta, o serviço e vários outros quesitos que todos nós avaliamos quando vamos contratar internet, que ultimamente se transformou algo essencial, né, Ronaldo? Um aluno que não pode ir para a escola, ele estuda de maneira remota. Às vezes as empresas optam por, em alguns dias da semana, manter o funcionário em casa e ele faz isso de maneira remota. E para o entretenimento e para tudo, né? Hoje em dia a gente precisa de internet. Por esse motivo se tornou vital e as pessoas têm sido fortemente afetadas pelo ataque promovido pela organização criminosa, que tem dois objetivos. O primeiro é de oferir valor por meio de propinas cobradas para que as empresas possam atuar. Algumas cederam, outras não, a grande maioria não cedeu, essa aqui é a verdade. E a outra, Ronaldo, que está sendo inclusive investigada pela polícia, é a criação de uma própria empresa ligada à organização criminosa, onde técnicos que trabalhavam para essas empresas estão sendo cooptados para ganhar mais, inclusive, para trabalhar para essas empresas, atuando como técnicos deles, utilizando inclusive equipamentos que foram roubados, furtados das outras empresas, né? E aí há também, durante o aprofundamento dessas investigações, um cenário muito perigoso para esses profissionais, porque quem não aceita é ameaçado, às vezes tem que mudar de casa, mudar de bairro, tudo isso por causa desse problema que gerou aí a história da internet, que, como todo mundo precisa ter em casa, chamou a atenção das organizações criminosas, que há bastante tempo, Ronaldo, não estão mais mirando apenas a venda dos entorpecentes, de armas e munições. Eles estão espalhando os negócios para todos os segmentos e a internet passou a ser um deles. E aí depois vem o gás de cozinha, o depósito que distribui no bairro só vai distribuir se pagar. Lá no Cidade Jardim, lamentavelmente já é assim. Acontece que os vendedores de gás não são tão mobilizados como os provedores de internet e também as coisas acontecem de maneira mais tímida, não tão pesada como é o caso da internet, como é o caso de Caridade, onde 90% dos clientes ficaram sem o fornecimento de internet por causa dos ataques promovidos por esse pessoal. O crime, ele tenta avançar. A polícia vai dando resposta da maneira como pode, prendendo as pessoas. Acontece que, mesmo presas, algumas conseguem liderar ações promovidas muitas das vezes por adolescentes que ficam 30, 45 dias presos ou até nem isso. Presos não, apreendidos, né? Internados. E aí voltam para fazer os mesmos ataques. É um looping, né? É um ciclo vicioso que não acaba. Mas deixa eu fazer a correção a tempo, seguindo a linha do Ricardo. Falsos empresários. Como disse o Ricardo, porque quem se associa, abre até uma empresa, cria um CNPJ para poder emitir nota, para começar a operar equipamentos de internet, mas se associa a criminosos. E ali se utilizam de equipamentos roubados e furtados. E para exigirem da população que apenas podem se utilizar desse tipo de internet deles, são bandidos. São bandidos que têm que ser chamados de bandidos, sim, criminosos. Que coagem as pessoas, que ameaçam, que tocam fogo em carros. Nós mostramos aqui, passamos as semanas mostrando aqui carros sendo incendiados. Funcionários dessas empresas sendo ameaçados, mandavam correr, corre, sai, deixa o carro aí, corre. Tacavam gasolina e tacavam fogo. Teve empresas que foram baleadas, atiraram em empresas, assustando, aterrorizando. Isso é ato terrorista, gente. Agora, deixa eu falar com a população de todo o estado do Ceará. Você que nos assiste agora. Vamos aproveitar, gente, essa operação da polícia e denuncie. Como que a polícia vai saber os bairros que está acontecendo isso em Fortaleza e quais os municípios do Ceará também que estão aí esses criminosos atuando? Quando você denuncia. Liga, gente, para o número 181. Ligação gratuita, o Disque Denúncia. Olha, está acontecendo aqui no meu bairro, Rua Tal. Os criminosos também estão exigindo que só se pode utilizar a internet deles. Tem que pagar para eles, só eles.
Então denuncie, gente. Vamos aproveitar essa operação da polícia, Operação Strike. Quero parabenizar aqui a todos os policiais envolvidos nessa operação. O Serviço Reservado, a Polícia Civil, policiais militares, todos que estão agindo, estão atuando aí nessa Operação Strike. Continuem. Tem muito pano para manga, viu? O cerco se fechou, tem muitos criminosos ainda que estão aí coagindo a população, tocando fogo em carros, e a população merece respeito, dignidade e ter segurança, isso é o mínimo, tem que se ter segurança. Agradeço a você, Ricardo, mais uma vez, a qualquer momento, pode me chamar aqui nos estúdios, quando surgir notícia aí de última hora, pode me interromper, a qualquer momento.